Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Eu estou com um convidado, professor Ian Roberto, graduado em História pela FAFICA e pós-graduado em Ensino de História. Bom, nós temos o tema História e Interdisciplinaridade, o novo paradigma pedagógico e historiográfico. Bom, Ian, sobre a primeira pergunta, eu queria perguntar para você o que você entende por interdisciplinaridade. Bom, Guilherme, eu entendo por interdisciplinaridade essa questão de quando as disciplinas elas interagem entre si. Deixando bem claro que não quer dizer que uma disciplina ela não consiga explicar um determinado fato ou um acontecimento, mas quando elas compartilham saberes, né, quando elas compartilham conhecimento, quando elas compartilham informações, talvez fique mais fácil a compreensão de assuntos, de problemas até complexos. Então, quando eu pego a história, eu pego conhecimentos da biologia, da matemática, da sociologia, da antropologia, entender aquele problema, aquele assunto, aquele fato, talvez fique muito mais fácil e mais fundamentado para entender a situação. Ok. Como você acha que esse paradigma implica na escrita da história? Eu acho que torna a tua história um pouco mais rica de informação, de conhecimento, não é? É aquilo que a gente estava conversando. Quando a gente estuda a história do Egito Antigo, né? Você pega as pirâmides do Egito, você pega conhecimento da matemática, né? Você pega a Segunda Guerra Mundial para entender o conceito de superioridade que foi criado ali, pega assuntos da biologia, né, da época, então talvez traga um sentido maior para a tua disciplina, né, para o teu campo do conhecimento. Então por isso que a gente às vezes tem que ser ousado em buscar mais informações e estudar mais um pouco em outros campos do conhecimento, não é? Então acho que seria mais ou menos isso. O que você acha de quando nós nos limitamos a entender outras disciplinas e temos que refletir sobre a prática historiográfica? O que você acha? É o seguinte, Guilherme, quando a gente, talvez as disciplinas elas tenham, as disciplinas de ciência talvez elas possam ter um limite, né, de informação, não é? E quando você começa a estudar outras ciências, você começa a rever as suas práticas. Por muito tempo, eu ainda sou professor do ensino fundamental, do ensino médio, e em um dado momento já fui professor de aula de ciências, sexto ano, sétimo ano, de aula de geografia, aula de filosofia. E quando eu comecei a estudar essas outras disciplinas para dar aula, eu percebi que eu comecei a entender a história de uma forma com outros olhares. Comecei a entender os assuntos e perceber que eles são muito mais complexos, né? Trouxe muito mais informações para mim. Então, por isso que o professor ele precisa, né, ser usado em se atrever a entender um pouquinho em outras áreas do conhecimento. Não estou dizendo que ele tem que ser formado, que ele tem, se for, ótimo, mas eu acho que às vezes ele tem que ser ousado para buscar outras formas de conhecimento em outras disciplinas. Quando ele começa a fazer isso, Guilherme, ele começa a repensar, ele começa a rever as suas práticas pedagógicas, a sua prática do dia a dia. Interessante essa tua fala, porque a gente vê aí que você também foi aluno, já foi formado por professores que talvez não tenham esse paradigma de entender que as disciplinas podem conversar entre si. Isso sim traz aquilo do conhecimento compartimentado. Só uma fala para complementar, Guilherme, é o seguinte: a gente tem um modelo, né, que alguns professores, infelizmente, e alunos, eles pensam que algumas disciplinas elas são mais importantes do que outras, como por exemplo, colocar a matemática e português como se fossem disciplinas as mais importantes e as outras, filosofia, arte, não é? Exemplo, a história, não seriam disciplinas importantes. Então, a ideia da interdisciplinaridade é também romper com essa hierarquia que infelizmente está no dia a dia, né, da sala de aula. Então, por isso que é importante, né, trabalhar a interdisciplinaridade para romper justamente com essa hierarquia que a gente tem, infelizmente, aqui no Brasil, né? Aí eu pergunto o seguinte: por que a gente às vezes inferioriza a própria arte, a própria história, a própria filosofia, mas quando você vê governos ditatoriais, né, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial,
a gente pega a ditadura militar no Brasil, por que essas disciplinas elas foram perseguidas? Por que a arte foi perseguida? Por que a história foi censurada? Por que se a sociologia, a filosofia, né? Se essas disciplinas não fossem tão importantes, por que elas foram perseguidas? Então, a interdisciplinaridade vai dialogar com elas, talvez vai mostrar uma importância delas para a sociedade. Excelente, e é uma crítica, inclusive, para o nosso currículo, né? Que cada vez mais diminui o tempo de história nas disciplinas. E outra coisa, por isso que a gente no dia a dia, quando vai elaborar questões para trabalhar com os alunos, essa questão ela tem que ser contextualizada. É uma questão de matemática, ela tem que ser contextualizada. Eu lembro que um professor, colega professor de matemática, ele foi trabalhar racismo em matemática. Como é que ele fez isso? Ele pegou dados, né, de racismo, né, se eu não me engano foi nos anos 2000 e pegou a atualidade. Ele montou uma questão, né, de matemática com dados sobre o racismo. Ou seja, ele cumpriu uma função social, né, e não deixou de trabalhar a matemática. Veja que coisa interessante. Então ele é a interdisciplinaridade na prática. Então por isso que eu vejo a importância em um debate que cada vez tem que ser mais batido na tecla. Aproveitando o gancho dessa prática pedagógica, eu gostaria de saber como você utiliza a interdisciplinaridade no seu dia a dia no ensino de história. Bom, Guilherme, vamos lá. No dia a dia, eu procuro fazer, por exemplo, elaborar questões e textos dialogando com outras disciplinas. Por exemplo, acontece uma catástrofe natural. Eu pego essa informação, pego um texto, né, e a gente começa a fazer uma análise histórica. Analisa a questão geográfica, a questão climática e já faz uma análise social. Quais foram, por exemplo, os grupos da sociedade que foram mais atingidos com essas mudanças climáticas? Quais são os grupos? É uma forma de contextualizar e de pegar outras disciplinas, elementos da geografia, por exemplo, elementos da biologia, e de uma forma mais, digamos assim, elaborada, por exemplo, um diálogo, um bate-papo, uma mesa redonda. Então, um professor que está trabalhando fato, opinião, oratória, retórica. Eu já convidei amigos professores, eles montaram um formato, discutiram com os alunos o que era fato, o que era opinião. Eu chegava com um tema de história e a gente fazia essa interação das disciplinas, a gente compartilhava os saberes. Isso é uma forma. Por exemplo, eu tinha uma eletiva, né, quando eu trabalhava no estado, no ensino médio, eu tinha uma eletiva de teatro. Então a gente pegava um teatro, né, montava um teatro, e a partir dali os alunos eles conseguiam desenvolver habilidades de retórica, de oratória, mas a história, né, ela poderia envolver elementos que realmente existiram e que existem, como o preconceito, como o racismo, e como ali dentro eu posso combater isso. Então você pega uma série de disciplinas, né, e consegue dialogar. Um outro exemplo são as aulas de campo. Eu lembro que o ano retrasado, Guilherme, a gente fez uma viagem lá para o Vale do Catimbau, né, o segundo maior parque arqueológico do Brasil. A gente foi lá, né, e a gente, por exemplo, fez uma análise das pinturas rupestres, né. Isso é história, uma análise, né, da própria história. Porém, tinha um professor de biologia que ele iria explicar sobre aquele bioma, sobre a caatinga, um bioma ameaçado. Ele falou sobre os tipos de animais que ali se adaptam. Porém, a gente fez uma análise social lá do Vale do Catimbau. Ou seja, as pessoas que estão ali em situações de vulnerabilidade social, né? A gente conseguiu unir duas disciplinas, a questão de geografia também, a localização, a questão de relevo, né, de clima. Então você vê, você pega disciplinas, você dialoga, você compartilha saberes, é como se desse um sentido maior para o aluno, né, para ele compreender aquele espaço, aquele local. Com certeza dá. Bom, nosso tempo está estourando. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, Guilherme.